Rolex. Quando se fala essa palavra, o que vem à cabeça? Luxo, sucesso, poder, não é mesmo? É um símbolo que todo mundo reconhece, no pulso de líderes, atletas, artistas. Mas olha, por trás da coroa e de todo esse brilho, tem uma história que quase ninguém conhece. Uma história que muda completamente o jeito que a gente olha para essa marca. E se a maior marca de luxo do mundo fosse, na verdade, uma instituição de caridade? Parece loucura, né? Uma contradição total, mas é exatamente essa a surpreendente verdade por trás da Rolex. Para a gente conseguir desvendar esse paradoxo, a gente precisa olhar para uma coisa bem específica, a estrutura de propriedade da Rolex. E ela é única e, sério, fascinante. É bem aqui que o lucro encontra a filantropia. Olha só, tudo começa lá em 1905 com o fundador Hans Wilsdorf. Mas o pulo do gato mesmo, a grande virada, acontece em 1944. Depois que a esposa dele faleceu, ele criou a Fundação Hans Wilsdorf. E aí, quando ele mesmo faleceu em 1960, a fundação se tornou a única dona da Rolex. Pensa só, uma decisão super pessoal que definiu o destino da empresa por mais de 60 anos. E aqui está o segredo para entender tudo. A Rolex SA, a empresa, ela existe para fazer relógios impecáveis e, claro, para lucrar. Mas, e esse mas é gigante, todo esse lucro vai para a dona da empresa, que é a Fundação Hans Wilsdorf. E a fundação? Bom, ela é uma organização sem fins lucrativos. Ela pega essa grana toda e usa para apoiar o meio ambiente, a ciência, a arte e até causas sociais lá em Genebra. Ok, mas para financiar isso tudo, a Rolex precisa gerar uma fortuna. De onde vem tanto valor? O que faz esses relógios serem tão valiosos? A resposta está numa busca, quase uma obsessão pela perfeição, e tudo feito à mão. Sabe aquela história de que a primeira impressão é a que fica? Para a Rolex, isso é lei. E a primeira impressão de um relógio é um mostrador, a cara dele. A filosofia deles é simples. A qualidade do mostrador é um reflexo mais honesto do compromisso de uma marca com o trabalho bem feito. Agora, pensa nesse número. 60. É a quantidade de operações diferentes necessárias para transformar uma única peça de metal em um mostrador da Rolex. 60. Isso dá uma dimensão muito real do que eles querem dizer com atenção meticulosa aos detalhes. Esse processo é tão especializado que tem até um nome chique, Art Cadrannier, que é a arte de fazer mostradores. E a Rolex domina isso porque teve uma sacada genial. Juntou todo mundo, mecânicos, engenheiros, os especialistas em cravar pedras preciosas, debaixo do mesmo teto. Isso permite uma colaboração e uma inovação sem limites. Bom, a gente já entendeu que o relógio é uma peça de engenharia incrível. Mas como é que ele se transformou num mito, num verdadeiro ícone cultural? A resposta, claro, está na cultura pop. Em 1962, James Bond usou um Submariner e, na hora, a marca foi associada à sofisticação e aventura. Aí, em 1994, Date Just, do John Travolta em Pulp Fiction, virou um símbolo de estilo. E hoje? Bom, é só ouvir as letras de rap. A Rolex está sempre lá, como o maior símbolo de sucesso. Isso é um jeito brilhante de mostrar como um relógio pode contar uma história inteira. É só comparar o Rolex do James Bond, que é um símbolo de poder, uma ferramenta de sobrevivência, com o Timex baratinho do The Dude em um grande Lebowski, que representa um estilo de vida totalmente relaxado e anticonsumista. O relógio define o personagem. E todo esse valor cultural acumulado nos leva direto para hoje, onde a história da Rolex ganha um capítulo completamente novo. A transformação de um relógio em um ativo financeiro, quase como uma ação na bolsa. O que aconteceu foi que, durante a pandemia, um excesso de dinheiro nas mãos dos mais ricos, junto com essa cultura de ostentação digital, criou uma verdadeira febre no mercado de relógios de luxo. De repente, os relógios não eram mais só para usar, mas para investir e especular. Mas, como toda a bolha, essa também se mostrou bem volátil. Um índice que acompanha os 50 modelos mais negociados, o Bloomberg Subdial Watch Index, caiu 40% nos últimos 2 anos, uma correção de mercado bem dramática. Isso nos leva a um alerta importante de um especialista. O Renato Breia, que é analista de ações e colecionador, disse que, embora seja possível sim ganhar dinheiro negociando relógios, é muito difícil. Ou seja, não é um jogo para amadores. Isso tudo expõe uma grande fratura que existe hoje no mundo dos relógios. O choque entre duas filosofias opostas. De um lado, tem o entusiasta, apaixonado pela engenharia e pela história da peça. Do outro, o investidor da ostentação, que vê o relógio só como um símbolo de status e uma chance de lucro.
E é essa tensão que nos traz de volta ao começo de tudo, a visão original do fundador. É um retorno ao propósito fundamental da marca, muito antes de toda essa ostentação e especulação. Um exemplo perfeito disso é o Milgauss. Quando foi lançado lá em 1956, ele não foi feito para celebridades nem para investidores. Ele foi criado para os cientistas do CERN, o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, que precisavam de um relógio que funcionasse perfeitamente em ambientes de alto magnetismo. Uma verdadeira ferramenta de trabalho. O próprio nome já diz tudo. Mil, de mil, e Gauss, a unidade de magnetismo. Ele foi projetado para resistir a campos magnéticos de até 1000 Gauss, graças a uma blindagem interna especial de ferro macio. O 1000 Gauss é a prova viva de que a alma da Rolex é sobre função e engenharia, e não só sobre aparência. E com isso a gente fecha o ciclo. Toda a empresa Rolex, a arte obsessiva na criação, o mito construído na cultura pop e até o mercado financeiro volátil, tudo isso, no final das contas, alimenta uma única missão: a filantropia estabelecida por Hans Wilsdorf décadas atrás. O que nos deixa com uma pergunta final, então. Rolex é o maior símbolo de riqueza que existe ou uma máquina construída para o bem? Talvez a verdadeira genialidade da marca seja que ela conseguiu ser as duas coisas ao mesmo tempo.